Próximo ao Círculo Polar Ártico, nós vamos encontrar uma vegetação chamada de floresta de coníferas ou taiga. Principal característica desse ambiente diz respeito lá às baixas temperaturas, de modo que não é qualquer planta que consegue se adequar a essa região. Devido, moçada, às baixas temperaturas, um nítido predomínio de gimnospermas, particularmente gimnospermas do grupo dos pinheiros, pinus alguma coisa. Lembrando, né, moçada, que gimnospermas pertencem exatamente ao grupo chamado de coníferas. Lembrando que o nome conífera, alguns autores descrevem que é devido ao formato da própria planta, né? Você tem lá que o pinheiro, ele apresenta um formato cônico, mas nem todas as coníferas têm formato cônico, de modo que, melhor descrever, que o nome coníferas é porque você tem o estróbilo feminino, chamado, moçada, de pinha, apresentando a forma de um cone. Daí exatamente o nome floresta de coníferas para esses caras. Agora, inevitavelmente, um nítido predomínio de pinheiros. Pinheiros, né, apresentam várias características para poder se adequar às condições de baixa temperatura que nós temos nas proximidades do Círculo Polar Ártico. Então você vai ter o formato cônico da árvore, exatamente para poder evitar o acúmulo de neve. Conversamos sobre isso nas aulas de botânica, né? Que assim como as casas da galera lá na Europa tem um telhado desse jeito, para quando nevar, a neve escorrer e não acumular neve no telhado, para não ter perigo do peso da neve afundar o telhado, você tem o formato cônico ajudando a neve a escorrer. Você tem que a vegetação, ela é acicule foliada. Nesse caso, gente, folhas em forma de agulha, não chegam a ser espinhos, com dois objetivos, né? Para poder evitar o acúmulo de neve. Ora, gente, uma folha de superfície muito ampla, uma folha muito grande desse jeito, e acumular muita neve. Uma folha estreita, como uma agulha desse jeito, a quantidade de neve que ela acumula é muito pequena. E para poder reduzir as perdas de água por transpiração. Lembrem, por favor, que em ambientes frios a água está congelada, de maneira que você tem que economizar água. Tanto é que, pelo fato das folhas serem aciculifoliadas, a vegetação ela é perennifólia. Então, ao contrário do que acontece nas florestas temperadas, que são decíduas, que as folhas caem na estação seca, aqui não, que você mantém as folhas o ano inteiro. Então, as folhas não vão cair na estação seca, nesse caso, né, na estação do inverno, mesmo porque nesses ambientes o inverno ele é tão longo, por assim dizer, o frio, que a planta ia ficar sem folhas, bem dizer, o ano todo. Então, ela prefere usar outra estratégia, ela mantém as folhas, mesmo, moçada, sendo folhas pequenininhas. O lado ruim da folha pequena, pega pouca luz, fotossíntese é pequena, o crescimento é lento, mas o lado positivo, não acumula neve, reduz as perdas de água por transpiração. Curiosamente, a vegetação ela é heliófila, ela é adaptada ao sol, o que, aliás, é outro motivo que justifica o formato do pinheiro ser de cone. Porque se o pinheiro tivesse um formato assim, ia pegar sol aqui, 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 aqui. Essas plantas, ou essas folhas da planta aqui de baixo, não pegariam sol e iriam morrer. E, cara, como você tem uma superfície pequena na folha, para poder otimizar a fotossíntese, ela tem que pegar muita luz, né? Então, ela é adaptada ao sol, ela com folhas pequenas, ela precisa de muita luz para poder garantir uma fotossíntese mínima.
para poder fazer a fotossíntese e compensar as folhas pequenas. A natureza, sabe a natureza, ao deixar a planta desse jeito, como eu estava comentando, né? Se a planta fosse assim, ia pegar a luz aqui em cima, essa região de baixo ia ficar na sombra, não ia pegar luz, as folhas iam morrer. Se ela é desse jeito, a luz vem e ela consegue pegar toda a superfície da planta. A luz vem e ela consegue pegar toda a superfície da planta. O formato cônico, né, tem a ver com isso. Garantir também, além de o escoamento da neve, evitar acúmulo de neve, aumentar a superfície de contato com a luz, né? Inclusive ela nem se programa para isso não, né? Naturalmente ela já se organiza, folhas de outro jeito nem sobrevivem, porque ela precisa de muita luz para fazer a fotossíntese e compensar o fato das folhas serem pequenas. Nós temos ainda, né, nessas plantas, um suber espesso. Lembrando que o suber, ou cortiça, é um tecido vegetal morto, que tanto ele trabalha como impermeabilizante, para reduzir as perdas de água, o que é importante. Afinal de contas, estamos falando de um ambiente que ele é seco, seca fisiológica, a água congelada no inverno. Como o suber, ele é isolante térmico. Ou seja, suber é cortiça, né? Tecido morto da planta de revestimento, impermeabiliza e protege contra temperaturas extremas. Lembrando para vocês que em regiões de florestas de coníferas, nós vamos ter incêndios frequentes. É um ambiente, moçada, que pelo fato de ser frio, a umidade do ar está congelada. Então, muitas vezes é um ambiente que ele vai ser mais seco. Para piorar, no caso dos pinheiros, o caule dos pinheiros tem algumas substâncias químicas chamadas resinas que ajudam, por exemplo, na impermeabilização do caule, mas elas são muito inflamáveis. Então, qualquer faísquinha e pega fogo. Entretanto, as plantas tanto estão acostumadas com esses incêndios que tem um detalhe. Normalmente, o calor do incêndio, ele é necessário para poder quebrar a dormência das sementes do pinheiro, para poder haver a germinação. Se não houver esses incêndios, novos pinheiros nem nascem. Então o calor do incêndio acaba sendo necessário para poder quebrar o estado de dormência das sementes dos pinheiros, quebrar a dormência das sementes de pinheiro, colocando de outra maneira, para poder ativar a germinação, para permitir, para possibilitar, para promover o nascimento de uma nova geração de pinheiros. Onde é mesmo que nós vamos encontrar floresta de coníferas, a taiga, né, moçada, se estende lá somente na Europa, Ásia e América do Norte, né? Basicamente, Canadá, Europa e Rússia. Opa, deixa eu colocar assim, né? Então a gente vai ter lá em regiões, né, do norte da América do Norte, ou seja, Canadá, um pedacinho lá nos Estados Unidos, da Europa, região, por exemplo, de Escandinávia, e lá da Rússia. Lembrando para vocês que a floresta de coníferas, a taiga russa, simplesmente vai ser a maior vegetação do planeta em área ocupada. A maior floresta da Terra, a maior floresta do planeta em área ocupada. Claro, gente, que a floresta amazônica ela é muito grande, mas ela não é maior do que a taiga russa. Essa maior floresta da Terra em área ocupada, ela, entretanto, apresenta uma pequena biodiversidade. Então, a floresta amazônica pode ser menor em área ocupada, mas ela tem uma biodiversidade infinitamente superior e uma pequena densidade de vegetação. Devido ao fator limitante da água, né, estar congelada, não pode ter muitas plantas perto uma da outra.
porque senão não vai ter água suficiente para todo mundo. Essa baixa biodiversidade, essa baixa densidade, basicamente, só coníferas, bem dizer, do grupo dos pinheiros do gênero Pinus. Lembrando que quando eu falei em só aqui, né, dá uma quebrada de galho, quase só, né? Mas a biodiversidade é muito pequena. Então, a maior floresta do planeta em área ocupada, mas uma floresta pobre em biodiversidade, pobre em termos de número de indivíduos, basicamente, somente coníferas, pinheiros, pinos.